Sejam muito bem-vindos. Eu quero mostrar para vocês uma solução que eu fiz ela já faz um pouquinho mais de um ano. E quando ela não nasceu para ser essa ferramenta que ela é hoje, tá? Eu criei ela para ela resolver o meu problema. De primeiro momento, deixa eu só mostrar aqui para vocês uma situação. Aqui. Então, no dia 19 de fevereiro de 2015, eu fiz um assistente financeiro. De 2025, perdão. Depois eu fiz um outro modelo, 26 de março, fiz um outro, e daí eu fiz em dezembro de 2025 também o sistema que originou o Zap Control, que é esse aqui. 14 de dezembro surgiu o Zap Control na modalidade que ele é agora, tá? Muito bem. Então eu fiz aquele primeiro para mim em fevereiro, para mim lançar entradas e saídas de produtos. De primeiro momento ele funciona lá no Telegram, né? E estava funcionando legal, estava cumprindo legal o que ele fazia. Depois eu falei, puxa, eu vou colocar ele no WhatsApp também. Aí eu fiz um outro modelo para o WhatsApp. Só que cada um sempre fazendo com recurso diferente. Como que a automação surgiu para mim, antes de eu entrar no sistema aqui e ver como que ele funciona? Ela surgiu para mim, primeiro ponto, que eu sempre trabalhei com a área de tecnologia, né? Desde 2000 eu comecei a dar aula de informática, né? A parte de web design, design gráfico, hardware, redes, manutenção, programação, né? E a parte básica lá, enfim, né? Windows e tudo mais. E eu dei aula por muitos anos. E assim, eu sempre fui aficionado pela área de desenvolvimento. Trabalhei com Clipper, COBOL, Pascal, PHP, com ASP, JavaScript. Na época que tinha o pacote Macromedia, tinha Flash, trabalhava com ActionScript para desenvolver sites também. Era muito legal. Mas enfim. A primeira necessidade que eu tive de fazer uma automação foi em 2005, estamos falando. Tem um cliente que ele trabalhava com telefonia e ele precisava extrair contatos da base de dados dessa telefonia para poder distribuir para as PAs dele fazer as vendas, para as teleatendentes dele trabalhar. E ele tinha lá 2 acessos, 2 matrículas, que é como eles chamavam, e aquela base de dados era infinita, cara. Era como se fosse uma lista telefônica, cara, só que com os dados todos ali, todos no sistema, né? Ele precisava disso para as vendas. Então, através do Excel VBA, com macro, a gente acessava o painelzinho dele, que é no sistema em Clipper, né? Aquelas telinhas com linha, coluna e tudo mais, igual ao MS-DOS. Fazia a leitura dos dados do cliente, né? Nome, telefone, endereço, exportava para uma planilha do Excel. Então foi o primeiro contato que eu tive com uma automação de fato, né? Vamos dizer assim, a necessidade de automatizar. Com o VBA a gente sempre trabalhou, né? Fazendo sistemas ali para madeireira, para empresas, banco, dei consultoria há muito tempo no Banco Real. 2 anos e meio de Excel VBA, para vocês terem uma ideia. Não tinha GPT, não tinha a facilidade que tem hoje. Era ou sabia fazer ou não fazia. Você não sabe brincar, não desce pro play, era mais ou menos isso. E muito bem. Aí em 2015 para 2016 eu senti a necessidade de fazer um disparo em massa. E eu fiz também via Excel VBA, né? Utilizando ali o recém-lançado WhatsApp Web, na época, que foi lançado, né? Foi lançado em 2015. Isso. O recém-lançado WhatsApp Web, onde eu pegava uma lista de clientes que eu tinha lá numa planilha. Ele pegava essas listas, acessava o WhatsApp Web, encontrava o contato e mandava a mensagem. Cara, era maravilhoso. E funcionou, muito tempo funcionou legal pra caramba. Aí, 2015, 2016, eu conheci o Integromat, que agora tem o nome de Make, né? E tem várias aplicações lá dentro, uma ferramenta excepcional. Toda a burocracia, toda a parte burocrática da ferramenta, ele já tem lá incluso nele. Por exemplo, eu quero usar Google Docs. Cara, eu só seleciono a ferramenta, a integração entre elas já existe. Google Sheet, a mesma coisa.
integração já existe. Eu quero usar calendário, mesma coisa. Quero usar o Facebook e Instagram. A parte burocrática, que são as integrações, as APIs e as autorizações, já está resolvida entre eles. 2019 para 2020 eu conheci o N8N. Minha maior dificuldade foi saber como que pegava essas credenciais, como que eu pegava essas informações, né? E essa papo de o N8N é no code. Não é no code. Em algum momento você tem que colocar a mão na massa, fazer código, sim, senão a ferramenta não funciona. Você não consegue resolver 100% sem usar código, em alguns casos. E ele é uma ferramenta excepcional, cara. Então, quando eu comecei a aprender N8N, eu quis automatizar tudo dentro do N8N. Tudo que eu já tinha que funcionava, eu comecei a trazer soluções e problemas, óbvio, né? Eu não trabalho, vamos dizer assim, eu não vivo de desenvolvimento de sistema, não vivo mais, né? Quando eu tinha ali na minha média dos meus 31 anos, eu falei, cara, não quero mais. Chega de desenvolver, eu tava ficando louco já, né? Eu tô com 45. Então, eu imaginei que eu não ia precisar mais trabalhar com desenvolvimento. Eu trabalho com marketing digital de performance, é o que eu faço. Você é gestor de tráfego? Pô, que nome, né? Ruim pra dar, né? Que gestão de tráfego é totalmente diferente de marketing digital de performance, né? A gente tem uma jornada, tem um funil, sabe da onde que o lead vem, que palavra-chave que ativou a campanha, né? Para onde que esse cara vai, como é que eu envio isso pro Google, pro Meta, sabe? Então a gente tem toda a jornada, por isso que eu falei marketing digital de performance, né? Entregar pro cliente realmente resultado, né? Entregar pro cliente valor. É isso que eu faço. Eu vivo Google e Meta 24 horas todos os dias. Jonas, mas isso aqui que você está mostrando, então, isso daqui nasceu do seguinte, eu queria uma automação que resolvesse o meu problema. E ela resolveu o meu problema. Beleza. Aí eu mostrei para um amigo meu, ele falou, cara, como que faz para eu ter um desse? Eu falei, cara, tem um monte no mercado. Não, mas eu queria igual o teu. Eu falei, mas igual o meu é o meu, cara, só se eu fazer um para você. Não, faz aí, cara, eu pago. Beleza, fui lá e fiz. Aí ele mostrou para outra pessoa, essa outra pessoa também queria. Eu falei, putz, 3 fluxos aí me quebra, né? Aí 10 pessoas, 10 fluxos, porque eu não fiz ele para ser multi-conexão. Eu fiz um fluxo para mim, eu conectei e fiz para mim. Pra esse amigo, quando ele pediu, eu fiz para ele e conectei para ele. Terceiro, eu falei, putz, aí vai ficar trabalhoso isso daqui, né? Aí, por isso que foi criando vários fluxos que eu mostrei ali para vocês. Aí surgiu o Zap Control, um sistema que dá para fazer multi-conexão, né? Aí, quando foi pegando preço, vamos dizer assim, como o pessoal foi pedindo, por mais que exista vários no mercado, tá? Eu não vivo disso daqui, tá? Eu tô te dando um norte do que você pode fazer para automatizar. Porque quando eu comecei a estudar N8N, eu automatizei tudo que eu podia com a ferramenta, até o que não precisava, porque eu queria aprender, queria dominar ela. Jonas, você começou então em 2019 para 2020. Agora estamos em 2026. Se domina ele? Claro que não. Se eu falar que eu domino, eu sou mentiroso. Eu digo para vocês assim, tudo é possível fazer. Tudo você pode fazer. A questão é como fazer. Então, se a gente senta ali, estuda, pesquisa, a gente vai descobrir como fazer. Tudo que eu precisei automatizar, eu automatizei. Mas eu não sou o melhor do mundo no N8N. Eu não domino a ferramenta. Dominar é você conhecer tudo que tem lá dentro. Eu não uso tudo que tem lá dentro. É a mesma coisa. Eu manjo muito do Excel, tenho todas as certificações, MOS e MCAS. E a minha do Excel é a mais querida de todas, porque ela é assinada pelo próprio Bill Gates. Essa assinatura vem direto do Vale do Silício. O envelope é a coisa mais bonita que eu já vi na vida. E uma certificação cara. Então eu tenho certificação Microsoft Office Specialist, Microsoft Office Specialist, e aí me casa Microsoft Application Office Specialist. Eu tenho essas duas certificações de todo o pacote Office.
porque eu gosto muito, cara, de Excel. Mas eu tirei a certificação de todas as ferramentas do Office. Eu posso te dizer assim, cara, eu sou especialista na ferramenta. E ainda assim eu não uso todo o recurso que ela tinha. Mas eu manjo muito, cara, de Excel. Manjo muito de N8N, mas sem pretensão de dizer assim, eu sou mestre do N8N. Não, longe de mim falar isso. Foi tão banalizada essa palavra que nem uso para mais nada, pra falar a verdade. Tem tanta gente aí que se diz especialista sem especialidade nenhuma, então vamos deixar assim, né? Beleza. Aí surgiu o Zap Contra. Aí eu fiz uma página de venda. Tá aqui, ó. Versãozinha dela no celular. Deixa eu até dar uma atualizada aqui. Pra vocês verem, tem um efeitinho legal nela. Como que eu atualizo nesse celular aqui? Ele é... Aí, beleza. Tá aí, ó. Tem um efeitinho bacaninha. Simulando ali as despesas no celular. Beleza, tranquilo. O que é o Zap Control, para que serve, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Aqui os cards vão se organizando conforme a gente vai descendo a barrinha de rolagem. Tá aí, cara, ó, bonitinho. Exemplos do dashboard e tudo mais, como que ele funciona. Planos, mensal, trimestral, anual, as facs aqui e tudo, beleza. Aí eu tenho aqui também os depoimentos no celular, eu organizei eles como carrosséis. E tenho no computador também, tá aqui, ó. Mesma animação, a página já está carregada, né? Mas quando entrar ali. Aí aqui os cardzinhos também se organizam conforme a página vai rolando ali. O exemplo do dashboard. Aqui. Beleza, os planos e tudo mais. Vamos sem mais delongas agora chamar o celular aqui na tela. Já estava fazendo ali uns testes, simulando algumas coisas. Porque o que ele faz? Lança a despesa. Lança a entrada de produto. Tira relatório. Tenho a área de investimento. Também eu posso fazer, dizer que eu investi em valor X, ele vai fazer o investimento desse dinheiro, vai deixar organizado numa categoria de investimento, ele tira do saldo do caixa, mas ele deixa guardado como investimento e não gera ele como despesa. E coloquei também agora essa semana, estava mexendo nisso ainda hoje de manhã, a compra parcelada. Aí eu criei recursos lá para que eu só cadastre o vencimento e o nome do cartão, ele puxa no banco de dados antes de fazer os lançamentos. E ficou bem legal. Quer ver? Deixa eu vir aqui no meu WhatsApp. Aqui eu fiz várias compras, várias coisas. Então eu vou dizer aqui para ele assim, ó. Comecei a conversa assim, ó, só para você ter uma ideia agora. Preciso de ajuda. Como que eu lanço uma compra parcelada? Que ele já me falou, para você lançar uma compra parcelada, você faz isso, isso e isso. Daí eu falei, então beleza. Aí eu disse para ele, fiz uma compra parcelada de um notebook no valor de R$8.000 em 4 vezes no cartão Inter. E ele já fez todo o esquema aqui, ó. Já gerou tudo para mim. Aí aqui eu fiz o seguinte, ó. Fiz uma outra compra parcelada. Não, aqui eu disse que eu recebi R$9.000. Beleza, R$9.000. Daí aqui eu excluí alguns itens, excluí dados aqui, beleza? Beleza. Então, eu vou dizer aqui para ele que eu fiz uma compra parcelada no cartão Nubank. Sei lá, vou inventar um nome aqui. Fiz uma... Vou escrever agora. Uma compra parcelada no cartão Nubank de um mouse no valor de R$1.000 em 3 vezes, sei lá, beleza? Fiz uma compra parcelada no cartão Nubank de um mouse, deixa eu tirar esse pontinho aqui, no valor de R$1.000 em 3 vezes, beleza, cara, ele que se vire para entender. Vamos ver. Pronto, parcelamento registrado, mouse, tá ali, ó,
999 parcela, tá ali, beleza? Primeira parcela, 12/6, última parcela, 12/8. Viu que eu não disse para ele o vencimento, mas como eu já cadastrei o meu cartão lá no dashboard, ele sabe que o meu cartão vence esse mês, porque antes dele lançar a despesa, ele verifica qual é o vencimento do cartão que eu informei para ele. Se eu quisesse excluir essa transação, é só vir aqui, ó. Cancela parcelamento e dou esse código que ele gerou, ele vai lá e tira do parcelamento. Vamos lá na plataforma para a gente ver? Deixa eu só tirar o celular daqui agora, só para não atrapalhar. Eu estou mexendo agora, eu não subi ainda as atualizações pro sistema, de fato, então ele está rodando ainda na versão antiga. Esse confete aqui é porque eu bati a meta de entrada do mês de maio. São valores fictícios que eu coloquei. Eu uso mesmo, os de maio aqui eu baguncei, porque eu estava fazendo o teste, depois eu vou lá, zero o banco aqui de maio e arrumo ele, né? Eu faço uma compensação de saldo ali para ficar certinho. Mas, tá aqui, ó, entradas de 11 mil, beleza? Saldo atual 408, poupança, valor lá guardado na poupança aqui, beleza? Beleza. Agora, Jonas, por que ele estourou confete? Porque eu tinha colocado para ele aqui, ó, que eu queria uma meta mensal de R$7.000. Como eu tive uma entrada de 10.650, eu bati a meta. Ele vai ficar estourando confete. Aqui eu disse para ele que eu queria não ultrapassar os meus gastos 6.500, mas eu rebentei meus gastos aqui, né, cara? Ultrapassei tudo que eu não podia, ó. Gastei demais aqui já, tá? Beleza, ultrapassei em 629. Beleza? Beleza. Então tá aqui. Tá aqui os lançamentos que eu fiz, ó, recebimento que eu coloquei aqui, né, para poder bater a meta, que eu só tava gastando, eu fui lá e fiz um lançamento agora mesmo de 9 mil aqui para ver a meta batida. Ó, tá aqui os lançamentos que eu tenho. Aí você fala assim, Jonas, mas se lançou um parcelado ali, cara. Então, ele é parcelado, né? Tá aqui, ó, celular, deixa eu chamar aqui. Ele é parcelado. Eu fiz hoje, dia 31 de maio, mas o vencimento é só pro dia 12/6. Então ele não vai aparecer aqui em maio, né? Deixa eu sair daqui, tirar o celular de novo. Vou vir aqui em transações, vou vir aqui no parcelado, quer ver? Parcelado não, vou vir aqui, ó, no personalizado. Tô louco já aqui, ó. Vou pegar aqui então, primeiro dia. Eu tenho várias compras lá que eu lancei, cara, tá tudo bagunçado lá. Aí eu fiz teste. Aqui é 1/6 e aqui é... Quantas vezes eu fiz? 3 vezes. Aqui. Meu mouse tá ruim. Tá aqui, ó. Câmera... Não, o que eu comprei foi um mouse. Aqui o mouse, ó. Já tinha comprado mouse em outra oportunidade, tá? Tô falando, tô fazendo teste, eu teve esses vários. Mas o mouse tá aqui, ó. Que a gente comprou tá aqui, ó. Aqui. Esse aqui, ó. Pode ver, ó. 13/6, 13/7, 13/8. Ele já tá aqui, ele lança já as parcelas mês a mês, tá? Ah, Jonas, você tem mais mouse ali, cara. Aí você vai ver que esses mouses são valores diferentes que eu já tinha lançado em um outro momento, tá? Aqui, ó. Beleza? Então ele fica aqui nos parcelados, cara. Ficou legal, né? Ficou sensacional. Se eu pegar aqui, ó, e eu posso mexer no painel, eu posso mexer pelo WhatsApp ou por aqui, tá? Então deixa eu trazer meu celular aqui, ó. Beleza? Tá aqui meu celular. Se eu fizer uma transação agora que não seja pelo celular e eu fazer pelo painel, ele vai me notificar no celular também. Isso que é interessante, cara. É legal, quer ver, ó? Eu vou vir aqui em transação. Puta, a câmera 4K me quebrou, né, cara? Ele tá pegando aqui eu voltei em transação aqui, mas ele tá pegando aquele filtro ainda, tá? Então deixa eu voltar aqui, últimos 15 dias, beleza, tá aqui, ó, pronto. Eu vou excluir esse valor de manutenção aqui, ó. Posso excluir pelo painel. Excluir. Pronto, ele já vai me avisar no WhatsApp aqui, ó, que eu fiz uma exclusão ali, ó. Já apareceu.
Transação excluída no painel de 250 freelance. Então qualquer coisa que eu faça via painel, ele avisa no WhatsApp para ficar documentadinho também. E ou eu posso dar comando ali pelo WhatsApp, ele vai armazenar aqui no painel. Então isso que ficou bacana, cara. Aí você fala, Jonas, como que você fez isso? Lembra que eu falei para vocês, quando eu comecei a trabalhar com N8N, eu quis automatizar tudo via N8N. Eu vou mostrar, cara, tem frescura. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, cara. Essa primeira parte aqui, ó, é onde eu verifico os planos da Kirvana. O cara comprou, ele verifica que plano foi e manda no WhatsApp dele. Ó, acesse o painel para lá, para lá, para lá. Aqui é onde a gente usa o sistema, de fato. Manda uma mensagem no WhatsApp, ó, a pessoa manda no WhatsApp, ele vai percorrer aqui, né, aqui onde ele vai entender áudio, texto ou imagem. Aqui onde ele vai chamar tem o agente principal, subagentes e aqui tem outra categoria para os parcelamentos. Tá? Aqui é onde eu registro lembretes, porque eu também posso fazer lembretes aqui nele. Tá? Deixa eu voltar para o painel. Vocês vão ver, ele está processando aqui, ó, cara. Tudo que a gente está fazendo ali, ó. Tá aqui, ó. Agora deixa eu vir para a área de lembretes aqui no sistema. Aqui, ó. Aqui eu tenho meus lembretes, ó. Pagar fatura do cartão, pagar a fatura do Inter, teste de lembrete mensal, tá aqui, ó. Então o que são esses lembretes? Se eu colocar aqui, ó, lembrete, os lembretes eu criei a seguinte categoria: lembrete único, lembrete mensal, lembrete único, mensal e anual. Eu acho que é isso. Eu acho que são essas as categorias de lembrete que eu tenho. Então você fala bem assim, ó, lembrete único de pegar o carro na oficina, dia tal. No dia tal ele vai me avisar. Entendeu? Aí é um lembrete único. Ele me deu aquele aviso, ele encerra, não me lembra mais. Se eu falo para ele assim, ó, lembrete mensal, pagar o cartão Inter todo dia 20. Ele vai me avisar no dia 20 do mês que vem, no dia 20 do próximo, porque eu coloquei mensal. Se eu coloco lembrete anual, ele vai me avisar anualmente, que nem aqui. Ó, pagar o IPTU em janeiro. Ele já me avisou em janeiro, pagar o IPTU. Falei, beleza. Fechou. Deixa eu ver aqui os lembretes. Ó. Eu tenho uma opção que eu criei para ficar legal. Ó. Novo lembrete. Aqui nós vamos descobrir que tipo, ó, recorrência. Única, semanal, mensal e anual. Boa, faltou o semanal, é isso. É isso. Eu posso registrar lembrete por aqui. Ó, os lembretes que eu tenho tá aqui, ó. Mensal, anual. Concluídos. Único. E esse mensal aqui do DAS, ó, já mandei ele para Quissassa, ó, 20 de abril. Beleza? Tá aqui, ó. Anual. Aí, ó. Então ele fica aqui, cara. Posso criar, posso editar os lembretes, posso excluir. Cara, o dashboard ficou bem bacana mesmo, cara. Por quê? Porque ele ficou completo. Aí, ó. Cumpri minhas metas, tenho as gamificações, tenho ali os prévios de gasto, entrada, beleza. Tenho aqui por categoria, ó, colunas, beleza. Tenho as transações, por padrão ele vem nesse mês. Né, posso consultar outros, posso editar, excluir, incluir por aqui, lembrando, né, não preciso usar o celular. Se eu usar o celular vai funcionar também, se eu editar por aqui ele vai me avisar no celular. Tenho a área de poupança, né, que eu posso transferir dinheiro do caixa para cá. Vamos imaginar que eu tô com uma grana aqui sobrando, exemplo, tá, deixa eu ver aqui, ó. Saldo disponível, tô com 11 mil. Se eu chegar aqui na minha área de investimento, eu posso chegar na minha poupança, cara, já... Se eu chegar aqui, ó, e mando transferir do caixa, eu falo, ah, quero guardar 5 mil, ele vai tirar 5 mil desse saldo aqui, ó. Ele tira 5 mil desse saldo aqui e guarda lá. E se eu for pegar, usar uma grana daqui e mandar fazer um resgate, ele vai resgatar e vai dar entrada no saldo de novo. E a hora que for gastando, eu vou falando, eu gastei com isso. E ele vai metrificando, beleza? Análise,
normal, padrãozinho ali, ó. Só para fazer um comparativo, beleza. Orçamento definido é o seguinte, eu posso colocar um orçamento aqui que era um alerta, tipo, cara, eu não posso gastar esse mais de R$ 700 em iFood, cara. Exemplo, 700 é o meu limite. Eu venho aqui e adiciono um saldo. Categoria o quê? Alimentação. Meu limite, 700 pila. A hora que a alimentação chegar em 700 pila, ele vai me avisar no celular e vai ficar aqui, ó, orçamento estourado. Entendeu? É isso. Metas. Aqui eu cadastrei a meta, por isso que fica essa confetaiada aqui, ó, quer ver? Porque eu coloquei que a minha meta de entrada era 7.000. Cheguei em 10, bati a meta. Eu coloco uma meta aqui que eu não quero ultrapassar, tipo 6.500, e ele vai ficar aqui monitorando também, me alertando, né? Os lembretes a gente já viu. Jonas, mas como que eu cadastro um lembrete? Posso cadastrar por aqui, como eu falei para vocês, eu posso cadastrar pelo celular, quer ver? Deixa eu só pegar o bicho aqui. Estou tendo proteção de tela agora. Vou colocar aqui lembrete único, pegar o carro dia 2 na oficina. Sei lá. Lembrete único, pegar o carro dia 2/6 na oficina. E se eu esquecer como que eu faço o lançamento aqui pelo celular, é só eu perguntar para ele que ele me diz como que eu tenho que fazer isso exatamente. Ó, lembrete, pegar o carro na oficina. Não, vou te avisar quando chegar a data. Vamos ver aqui nos lembretes. Eu vou atualizar a tela aqui, como eu falei para você, eu fiz mudanças no sistema que eu não subi ainda. A hora que eu atualizar aqui ele vai dizer que a página não foi encontrada, porque eu não subi essa atualização aqui ainda, tá? Depois eu volto e dane-se. Eu falei, avisei já pra você não falar. Lembretes, tá aqui ó, pegar o carro na oficina, lembrete único, avisou uma vez ele morre, acabou, entendeu? Conexões, celular que está conectado. Posso ter o plano família, ter o meu conectado com a minha esposa, só chego aqui, pá, o nome da instância, gera o QR Code, leio que o celular dela já está conectado e vai estar respondendo também as despesas que ela lançar. Recorrência, posso cadastrar, tipo, recorrências que eu tenha todo mês, né? Tenho que pagar aí, que é uma conta fixa, já fica ali, eu não preciso ficar mandando. Relatórios, tenho relatório mensal por categoria, método de pagamento, análise de tendência, relatório completo, posso tirar em PDF, CSV ou TXT. Comparativo, né, mensal de um mês para o outro, comparativo anual, posso fazer as configurações e aqui é o seguinte, ó, modo escuro ou modo claro? Eu prefiro escuro. Som, vibração, conexão já estou ativo, então tá aqui o telefone. Mentira. O WhatsApp está ativo e eu deixei esse número no meu cadastro, mas aqui ele diz que esse é o número que está ativo para lembrete. Aqui, ó, ativar notificações. Então, tudo que eu faço no painel, ele vai mandar lá no celular, tá? Ó, eu quero que ele notifique se eu fizer uma entrada pelo painel, se eu fizer uma saída, se eu mexer em poupança, se eu editar ou excluir, ou o relatório se eu precisar pegar. Então, ele avisa tudo. Por isso que ele me mostrou ali, ó, transação excluída do painel aqui, ó. Beleza? E aqui é onde eu cadastro meus cartões. Por quê? Se eu trabalho com, né, todo mundo faz compra parcelada, eu só venho aqui no cartão, coloco o seguinte, nome do cartão, sei lá, American Express. Qual o dia do vencimento daquele cartão? Putz, João, daqui lá é dia 10. Só coloca aqui, nome do cartão, dia 10 e que bandeira ele é. Acabou. Salvou, quando eu digo para ele lá, então, ó, por isso que quando eu falei aqui, ó, fiz uma compra parcelada no cartão Nubank de um mouse no valor de R$1.000 em 3 vezes. Ele já pegou que o vencimento é dia 12. Por quê? Porque eu coloquei... Ó, aqui ele está dia 13. Ó, porque eu coloquei o vencimento aqui. Eu vou arrumar essa diferença de dia aqui também. Tá? Até porque ele arredondou aquele valor ali. E eu vou... É só um código que eu tenho que mexer lá para ele... Por causa do fuso horário, tá? Por causa de agora. Que agora aqui é 8h30, eu só tenho que arrumar o fuso horário para ele não gravar assim, tá? Para ele gravar na íntegra mesmo. Isso, cara, é uma linha de código que eu corrijo isso daqui agora. Beleza? E como eu falei, eu estava fazendo essa parte de parcelamento agora, né, para fazer os testes, então eu esqueci de colocar o fuso horário lá. Guias de uso, como que mexe em todo o sistema, as versões,
A última que eu subi foi dia 29 de maio, essas outras que eu fiz ainda não subi para cá, tenho que fazer isso. Desenvolvedor, falar com o Jonão. Cara, ele ficou completo pra caramba, ficou bem legal, cara, ficou bem legal mesmo o sisteminha, ficou funcional. Cara, ficou 10. Funciona pra mim, resolve o meu problema, tá resolvendo o problema de quem tá usando. E é isso, cara. E é isso. Começa a estudar, não se atrela de fulano faz, ciclano também faz. Cara, não interessa, meu, faz o teu. Estuda, pesquisa. Então, meus queridos, é isso. É nóis e tamo junto.